o reino onde a gente encontra as plantas, mas não só as plantas, algumas algas também. Algumas pessoas, galera, não dão muita importância às plantas, mas mal sabem que nosso papel, nossas roupas, né? O algodão vem das plantas, o papel vem da celulose. A gente tem a utilização das plantas no nosso dia a dia, tanto na alimentação quanto na construção de materiais como mesas, cadeira, entre outros objetos. Nós vamos começar falando das características dos seres desse grupo. Vamos lá, a primeira característica são seres eucariontes, galerinha. O que significa isso? São seres que vão possuir uma membrana nuclear, uma membrana, a carioteca, que vai estar envolvendo o núcleo. Os representantes desse grupo, eles vão ser pluricelulares, ou seja, galera, vão ser compostos por mais de uma célula. 2, 3, 10, 20, 1000 células, ou seja, vão ser compostos por várias células, não apenas uma, como era no caso das bactérias. São seres autotróficos, pessoal. O que significa isso? São seres que conseguem produzir seu próprio alimento, produzem sua própria energia para o seu dia a dia e para a sua sobrevivência. Mas como é que eles vão produzir seu próprio alimento? Por meio da fotossíntese, que a gente vai explicar um pouquinho daqui a pouco para frente. Então, galera, o reino plantar vai ser dividido em 4 grupos, tudo bem? Em 4 classes, que são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Só que essas 4 classes, elas são divididas entre plantas avasculares e plantas vasculares. O que significa isso? Plantas avasculares são plantas que não possuem vasos condutores. E plantas vasculares são plantas que possuem vasos condutores. Tá, Thiago, mas o que são esses vasos condutores? Esses vasos condutores vão ser estruturas que vão estar levando a seiva da raiz para a planta e o produto da fotossíntese das folhas para toda a parte da planta. Esses vasos condutores, eles vão receber nomes. A gente tem o xilema e o floema. Eu vou especificar cada um deles para vocês entenderem. Só que antes, a gente tem que dividir um pouquinho, falar para vocês quais são as classes das plantas avasculares e as classes das plantas vasculares. Avascular, a gente só tem uma, que são as briófitas, galerinha, tá? Por não possuírem esses vasos condutores, que elas vão apresentar um porte pequeno. Já as outras 3 classes, gimnospermas, as pteridófitas e as angiospermas, elas vão possuir os vasos condutores, sendo classificadas como vasculares. Vamos lá, galera, então. Falando um pouquinho sobre os vasos condutores, a gente vai falar um pouquinho sobre o xilema. O que é o xilema? Imagina como se eu tivesse vários canos que correm na planta de um lado para o outro. O xilema, ele vai ter a função de levar a seiva bruta. O que é a seiva bruta? São águas e sais minerais da raiz para o topo da planta, na folha onde vai ser realizada a fotossíntese. Ou seja, o xilema, ele transporta todas as substâncias para a folha da planta para que na folha ela consiga realizar a fotossíntese. Já o floema, né, é o contrário. Ele já pega a seiva elaborada, que é o produto da fotossíntese que foi realizada, a fotossíntese que foi realizada na folha da planta, e distribui para todo o resto da planta. Por quê? O produto da fotossíntese é o que vai nutrir a planta. Por isso ela sai da folha para todo o resto da planta. Então, galera, já que a gente já falou um pouquinho sobre as características do reino plantário, já falamos sobre as 4 classes do reino plantário, falamos que as plantas são divididas entre vasculares e avasculares, correto? Dos vasos condutores, xilema e floema, a gente vai falar um pouco agora sobre essas classes do reino plantário. A gente vai começar sobre as briófitas. Então, galerinha, a gente vai começar falando agora sobre as briófitas, né? São plantas de pequeno porte, você sempre vai encontrá-las em locais úmidos e sombreados. Se for, por exemplo, se for num rio, né, você encontra aqueles matinhos, aquele lodozinho encostado lá nas pedras, aquilo ali vai ser uma briófita. A gente tem como os principais exemplos das briófitas os musgos e as hepáticas. Ambos vão possuir portes pequenos, galera, por não estarem possuindo os vasos condutores. Se elas não possuem vasos condutores para transportar seiva de um lado para o outro, seu porte é bem pequenininho. Pequeno de que tamanho, mais ou menos, Thiago? Uma vez eu posso encontrar uma árvore, alguma coisa um pouco maior que seja uma briófita? Não, galerinha. Sempre vai ser pequena, de no máximo 5 centímetros de altura, no caso das hepáticas.
Mas normalmente quando você encontra aquele musgozinho, né, é bem pequenininho com questões de centímetros ou às vezes milímetros. As briófitas, galera, elas vão precisar muito da água para sua reprodução, porque elas não possuem sementes, tudo bem? Ela vai possuir sim o gameta masculino e o gameta feminino. No caso, o gameta masculino vai ser chamado de anterozoide, tá? E o gameta feminino vai ser chamado de oosfera. E por que ela precisa tanto da água para a reprodução? Porque esses gametas não têm como chegar numa planta, na outra planta, sozinhos. Então, esses anterozoides vão cair na água, as oosferas vão cair na água, os dois vão se encontrar e vai dar origem a uma nova planta. Gente, vale a pena ressaltar também que essas plantas elas não possuem raiz verdadeira, caule verdadeiro, nem folhas verdadeiras. Apenas estruturas modificadas que vão estar funcionando como raiz, caules e folhas, galera. Então, galera, a gente vai falar agora sobre as pteridófitas, as famosas as samambaias, né? Em relação às briófitas, a gente tem uma característica evolutiva que é a presença de vasos condutores, galera. Ou seja, agora a gente já tem vasos, né? Estruturas para estar levando seiva de um lado para o outro. Essa é uma das características evolutivas em relação às briófitas. Isso proporciona às pteridófitas um porte maior. Poxa, Thiago, mas um porte bem grande? Não, galerinha. É um porte de pequeno a médio. Você pode encontrar aí samambaias, por vezes, de 1 metro a 2 metros de altura, tudo bem? Maior do que isso você não vai encontrar. Por quê? Seus vasos condutores ainda são primitivos, bem simples, tá? O que não proporciona um grande transporte de seiva, um grande desempenho de transporte de seiva. Então, elas vão estar apresentando um porte de pequeno a médio. Então, galera, eu acho que samambaia é comum a gente ver. De repente, na sua casa, na casa da sua avó, da sua mãe, você já tenha visto uma samambaia. As samambaias, galera, elas ainda vão depender da água para sua reprodução, assim como os musgos, ou seja, como as briófitas. As pteridófitas, elas ainda dependem da água para reprodução, mas não tanto, tudo bem? Elas já vão possuir caules e folhas verdadeiras, porém a sua raiz ainda é modificada, que a gente chama de xaxim, né? O xaxim é uma raiz modificada que serve para prender a planta a um substrato. Então, galera, gimnospermas. Gimnosperma, a principal característica dessas plantas é estar apresentando semente nua. Você fala, poxa, calma aí, semente nua, pelada, sem roupa? Não, galera. É porque na maioria das plantas que a gente conhece, que é da próxima classe, os frutos eles vão estar apresentando uma proteção, né? A semente vai estar apresentando uma proteção que é o carpo. No caso das gimnospermas, não existe proteção. A semente é nua, desprotegida de qualquer coisa. O exemplo que a gente tem é a pinha, tudo bem? A pinha daqueles pinheiros de Natal é uma semente que você não tem nada protegendo ela. As gimnospermas, galera, vão ser vasculares, assim como a gente acabou de ver agora nas pteridófitas, correto? Porém, os vasos condutores vão ser muito mais desenvolvidos, tão desenvolvidos que as gimnospermas são as maiores plantas que a gente conhece. Como exemplo, nós temos pinheiros, araucárias, as secóias que podem chegar a 100 metros de altura, galera. Vão estar variando aí de 50, 60, 70 metros de altura, tá bom? Além dessa característica evolutiva, que é a presença de vasos condutores mais desenvolvidos, a gente tem a presença da semente nua, né, galerinha? E mais uma característica evolutiva que a gente pode falar é que ela não é mais dependente da água para a reprodução. Vai ser dependente da água como qualquer um ser vivo da Terra, porém não para sua reprodução. Por quê? Aparece aí mais uma característica que é o grão de pólen. Não tão desenvolvido como a gente vai ver nas angiospermas, mas um grão de pólen rústico, um pouco mais simples, tá bom? Existem algumas folhas modificadas chamadas de estróbilo, né? Que ela vai estar liberando esse grão de pólen. Então eu tenho estróbilo masculino e estróbilo feminino, tá? Eu tenho aí plantas masculinas e femininas nesse caso. Esse grão de pólen ele vai ser carregado pelo vento, vai cair em outra folha modificada, num estróbilo feminino, né? E assim dando origem a uma pinha. Essa pinha ela vai cair no chão, né? Ela pode dar origem a uma nova planta, ou ela pode ser comida por algum animal, levada para outro lado, e assim fazendo a dispersão daquela semente. Então a gente tem uma característica aí que também proporciona uma maior introdução dessa planta dentro do ambiente terrestre, ou seja, mais adentro de continentes, em outras regiões.
Essas plantas são bem comuns em regiões de clima frio, galera. Aqui no sul do Brasil a gente tem bastante pinheiros. Lá no Pará a gente tem a araucária, né, que dá o pinhão, a castanha do Pará aí. Lá nos Estados Unidos a gente tem a floresta de sequoias. Na China também, em locais normalmente um pouco mais frios. Vale a pena a gente falar também, galera, que as gimnospermas aqui no Brasil, principalmente a araucária, a mata de araucária da gente, a gente praticamente foi reduzida ao máximo. A gente tem apenas 3% de mata de araucária quando já foi bem maior, né? Essas plantas, ela tem uma importância econômica muito grande, porque a maioria das gimnospermas a gente aproveita raiz, caule, folhas e as sementes, né? Que a gente pode chamar até de fruta. Como assim, Thiago? As raízes são utilizadas para a fabricação de remédios. Os caules normalmente são perfeitos para a produção de móveis, né? As folhas, elas são secas e colocadas como alimentos para gado, né? E os frutos, as sementes, são utilizados para fazer doces, de compotas, entre outros tipos de alimentos. Então, o custo, né, para a indústria dessas plantas é muito grande, o que proporcionou um grande desmatamento da nossa floresta de araucária aqui no Brasil. A gente vai falar agora um pouquinho, galera, sobre as angiospermas, que é a maioria das plantas que a gente conhece. Mas quais são as características evolutivas que a gente tem, né? Vasocondutores vão possuir? Sim, são plantas vasculares. Seu tamanho vai poder variar, desde pequeno, médio a grande porte, diversos tipos de caule, grande variação, tá bom, galera? A principal característica evolutiva, a gente tem a presença de frutos e sementes e flores, galerinha, tá bom? Frutos agora eu tenho o quê? Uma proteção para minha semente, que vai ser um atrativo para animais estarem comendo e fazendo a dispersão dessas sementes, ou seja, vai ser plantas que vão estar em todos os ambientes, em todos os tipos de continente. Elas evoluíram de tal forma que em praticamente qualquer parte do mundo a gente pode encontrar uma angiosperma, tá? Vão possuir as flores, galerinha, que vão ser estruturas chamativas para principalmente insetos para sua parte reprodutora. As flores, dentro das flores, né, vão estar possuindo o grão de pólen, que vai ocorrer a polinização. De repente você já viu aí, de repente, alguns filmes, né, de animações que mostram lá como o B-Movie o processo de polinização. Você tem lá um inseto, uma abelha, que ela vai estar pousando na flor. Ao pousar e retirar o néctar daquela flor, o grão de pólen vai estar no corpo daquele inseto. Quando ela voar, quando aquele inseto voar e chegar até outra flor, quando ele se debater, aquele grão de pólen vai cair, caindo dentro da parte feminina da flor, dando origem a um fruto. Aquela flor vai se modificar e acabar se tornando um fruto. Então, basicamente, os frutos são flores modificadas, né? Que elas se modificam, dão origem ao fruto, e dentro daquele fruto tem a semente que pode ser dispersada por animais, dando origem a uma nova planta. Então, galerinha, eu vou botar um esquema aqui para vocês verem quais são as estruturas presentes numa flor. Então, galerinha, a gente vai ficando por aqui, beleza? Lembrando que a gente falou de 4 classes do reino plantar. Falamos das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E elas são colocadas assim em ordem evolutiva, de características que vão apresentando umas a mais do que as outras. Briófitas, musgos e hepáticas. Pteridófitas, nós chamamos as samambaias. Gimnospermas, pinheiros, araucárias e sequoias. Angiospermas, a gente tem a maioria das plantas que a gente conhece, como roseira, mangueira, goiabeira. Todas as plantas que você possui flores e frutos vai ser uma angiospermas. Beleza, galera? Então essa daí foi a nossa aula de hoje. Tchau, tchau. Até a próxima.